Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus. O texto de nossa meditação hoje é o Salmo de número 56 e o versículo de número 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Este salmo é composto de apenas 13 pequenos versículos. Sua autoria é atribuída a Davi e, de acordo com os estudiosos da Bíblia Sagrada, Davi teria feito a composição deste salmo quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Ele então teria clamado a Deus com estas palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Continuam falando de sua situação circunstancial, das circunstâncias que vieram contra ele naqueles dias, naquele período de sua vida. Aqui no Salmo, especialmente nos versículos de 1 a 4, que é o parágrafo onde deve se deter a nossa maior atenção nessa meditação, Davi manifesta tanto o medo como a fé diante da situação que estava enfrentando. Mas a fé é que predomina. A fé sempre tem de prevalecer quando, em confronto, o homem, olhando para a sua fraqueza, mas reconhecendo o poder e a grandeza de Deus, a fé deve prevalecer. Ninguém deve se perturbar com a sua própria situação. Se o seu coração estiver firmado no Deus eterno, Criador dos céus e da terra, se a sua fé estiver firmada na palavra eterna deste Deus. É por isso que Davi declara: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Ele aqui descreve, inclusive, o comportamento traiçoeiro de muitos adversários que haviam se levantado contra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele pede a intervenção divina em uma situação que parecia insolúvel. Mas ele reconhece também no versículo de número 8 que Deus conhece todas as nossas obras, os nossos pensamentos, conhece o nosso íntimo, percebe, vê se somos sinceros e compreende todas as nossas tristezas. Então a mensagem é: não se perturbe, mas coloque a sua confiança, firme o seu coração em Deus e na palavra de Deus. E assim como fez Davi, diante de uma situação aparentemente insolúvel aos seus olhos, insolúvel humanamente falando, ele declara: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi deixa claro que os homens mortais possuem uma vida passageira, mas a sua confiança, a sua fé e a sua convicção interior o levam a declarar que ele, de fato, tem alguém mais poderoso, alguém superior, alguém que existiu antes e existirá depois dele. Ele se dirige a este Deus com a sua total convicção de que Deus era, de fato, em seu favor. A Bíblia enaltece o nome deste Deus. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus vai retificar todas as coisas. Chegará o dia do julgamento. A oração da fé aqui deste salmo prevê, inclusive,
que aquilo que se crê, aquilo que se espera com toda convicção, firmada na palavra de Deus, Deus vai realizar no seu momento, no seu tempo. Isso é tão certo para Davi, que a sua fé o leva, o conduz a um espírito de gratidão. E assim, ao invés de ficar aguardando aquilo que os homens haviam planejado para a sua destruição, ele aguarda o dia do culto, do ato de adoração e de ação de graças pelos livramentos alcançados em Deus. É por isso que ele afirma: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que esta seja também a minha atitude, a sua atitude, a nossa atitude diante de qualquer circunstância adversa, diante de qualquer dificuldade, diante do desânimo e qualquer situação contrária à expectativa que alimenta a sua esperança, seja qual for a dificuldade, o problema ou a circunstância má, negativa ou que lhe preocupe. A nossa fé, a sua fé, a fé daquele que adora a Deus, precisa estar firmada em Deus e em sua eterna palavra. Que assim seja, para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém.